E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Tranquilo? Espero que todos estejam bem. Hoje inicia a nossa semana de aula, né? Nossas aulas são quarta e sexta-feira, as duas últimas. Espero que todos estejam bem, se cuidando aí. ah, Para os que estão trabalhando home office, que tenham resiliência, para os que estão fazendo revezamento também. E logo, logo isso vai passar e estaremos todos fisicamente, tá? Pessoal, peço licença para vocês. Hoje eu fui ao dentista, então eu tô com esse meio lado meio que paralisado, tá? E para quem já foi ao dentista sabe que a anestesia demora um pouco. Mari, você que trabalha na Oralsim, sabe o tanto que a anestesia demora um pouquinho para passar. Então hoje eu vou falar um pouco mais pausado, porque Amanda não ria, tá? Hoje eu estou gravando direto da casa da minha irmã e se você rir, ela vai me falar porque vocês trabalham na mesma empresa. Tá bom, Amandinha? Espero que você esteja bem. Nós dois somos os senhores aí da nossa sala, tá bom? Vamos lá então, gente. Nós falamos sobre auditoria, não é? Na última aula nós fizemos uma reflexão, na verdade, sobre o momento que estamos vivendo, né, dessa pandemia, sobre como os profissionais de recursos humanos eles vão ter que se adaptar pós-pandemia, psicologicamente, quais serão as novas estratégias adotadas nos novos modelos de negócios e como você, profissional de recursos humanos, vai poder trabalhar isso, lembrando que eu creio que isso tudo fez com que as organizações tivessem um olhar diferente para o ser humano. Né? A gente fala de B2B, de B2C, mas é o momento do B2Human, que é o momento negócios para o ser humano. As empresas estão começando a ver o tanto que os colaboradores, os funcionários e o ser humano em geral é essencial para a empresa. O quanto nós nos dedicamos cada vez mais e o quanto nós produzimos mais em casa, muitas vezes por medo de perder o emprego, muitas vezes porque nós ficamos mais à vontade, enfim, e é o papel de vocês, recursos humanos, nas empresas futuramente, ou para você que já trabalha na área de recursos humanos, criar aí algumas estratégias e entender os novos modelos de negócio que estamos vivendo, ok? Então hoje voltamos para a auditoria, né? A gente começou a falar algumas aulas atrás sobre auditoria, qual que é a função da auditoria interna e da auditoria externa dentro da gestão do conhecimento. Então a gente vai continuar hoje falando sobre isso, tá? Auditoria do conhecimento. Primeiramente eu vou ver se eu consigo lembrar o nome de todos no final, né? Mas Boni por coffee, eu não posso deixar de deixar um boa noite em francês para você, o coffee que é o nosso Isis também, Isis, Boni, Isis, Boni para você, Boni para todo mundo, né? Que todo mundo fala Boni na hora que a gente chega aí. Vamos lá então. Auditoria do conhecimento. Só para lembrar, a última que nós falamos né, sobre a importância da auditoria interna e da auditoria externa, para que isso serve, né? E agora a gente vai dar aí uma ênfase a mais sobre a auditoria. Então, esse material, pessoal, eu vou estar, não vai estar no onde vocês, depois eu vou fazer uma explicação sobre os valores do fórum lá certinho. Depois vocês vão ler. Esse material ele vai estar. Lembra onde eu colocava o nosso material lá nos arquivos dentro da disciplina? Ele vai estar lá, tá? Ele não vai estar aí no fórum porque ele não está subindo. Mas já estão regularizando. Então, auditoria do conhecimento. Quando se fala em auditoria do conhecimento, é habitual pensar no levantamento do conhecimento existente dentro da organização. Então, nós falamos da importância do conhecimento, da auditoria interna e da auditoria externa dentro de uma organização, o tanto que se impacta. Apesar de tal poder ser sutil, em algumas circunstâncias, este levantamento não deverá ser feito com o intuito de ser exaustivo, né? E com o intuito de ser exaustivo e, claro, documentado, né? Especialmente no caso de médias e grandes organizações, tal exercício revela-se
uma perda de recursos, já que quando concluído, esses recursos estariam muito provavelmente desatualizados, né? Então, o que ele quer dizer com isso? Que através de algumas circunstâncias nas organizações, a auditoria não deve servir para nada, né? Porque precisa estar documentado. Se eu faço uma auditoria e ela não está documentada, não adianta de nada. Eu preciso fazer uma avaliação disso, né? E assim, querendo encarar uma auditoria do conhecimento, segundo a perspectiva mais habitual, que é a que nós temos, recomenda-se que se estude a organização. Isso nós falamos lá quando iniciamos a auditoria interna, os fatores internos, né? Então, que se estude a organização como objetivo de encontrar as respostas às seguintes questões. Pessoal, agora eu vou elencar algumas questões que nós precisamos ter quando se faz uma auditoria. Nós precisamos elencar algumas questões. A primeira: qual o conhecimento necessário para viabilizar a estratégia organizacional? Então, qual que é o conhecimento que eu preciso? E aí entra a gestão do conhecimento. Qual que é o conhecimento necessário que eu preciso para viabilizar, perdão, a estratégia organizacional dentro da empresa? Desse conhecimento, qual existe atualmente na organização? Então, eu fiz o levantamento do conhecimento e qual desses do levantamento existe dentro da organização ou que eu posso aprimorar. Que confiança tem a organização nesse conhecimento? Né? Então, qual é o meu nível, o meu grau de comprometimento, o meu grau de confiança que eu tenho a partir do momento que eu encontro esse conhecimento dentro da organização? Em que formato está esse conhecimento disponível? Num formato fácil, médio, avançado, difícil ou, como a gente diz nos termos organizacionais, hard, soft? Então, em que formato que está isso? Onde pode a organização encontrar ou como pode a organização criar o conhecimento em falta? Isso daí nós estamos vendo desde o início da nossa disciplina, né? Como encontrar ou como eu posso criar um conhecimento em falta? A partir das comunidades de prática. Lembra disso? Que conhecimento tem a organização que possa ter comercializado como serviço ou produto? Então, que conhecimento que eu tenho que conhecimento que tem a organização que possa ser comercializado como produto ou serviço. Então, qual desses conhecimentos que eu tenho aí que eu posso vender? Basicamente é isso, tá? Falando bem na linguagem da comunicação, né, para que vocês entendam o que dentro disso tudo aí, desses conhecimentos, eu posso vender para poder gerar aí um aumento na lucratividade, na rentabilidade da minha empresa. Então, esses pontos eles serão o fio condutor, né, de uma auditoria focada no conhecimento propriamente dito. Então, esses questionamentos, pessoal, serão aí o fio condutor de uma auditoria focada no conhecimento propriamente dito. Então, nós vamos se basear através dessas questões. No entanto, a auditoria aos processos de conhecimento pode fazer muito mais sentido. Por quê? Considerando os vários processos de conhecimento, que é identificação, aquisição, partilha, arquivo, acesso, validação e utilização, esses termos a gente vai aprimorar mais para frente, tá? Mas ele faz parte dos processos do conhecimento. Há que olhar aos processos organizacionais, as pessoas, a infraestrutura existente para entender de que forma suportam ou não os processos do conhecimento. Então, olha só como tudo engloba uma auditoria. Considerando que a auditoria deve produzir uma visão bastante completa, né? Lembra do macro, né? Ela tem que ser uma visão do macroambiente bastante completa do estado dos processos de conhecimento e de como são apoiados E a auditoria é um instrumento valioso quando da definição de uma estratégia de conhecimento. Então, quando eu preciso fazer uma estratégia de conhecimento, eu preciso entender através daquelas perguntas que nós fizemos, que é o fio condutor, né? Através daquelas perguntas, através de alguns outros processos que são aquisição, partilha, arquivo, acesso, que vai definir aí a definição de uma estratégia de conhecimento, ok? E agora a gente vai ver
outras partes da auditoria importante para ir para a nossa atividade final.